os irmãos podem abrir o primeiro slide, que é apenas um título, é apenas aquilo que a gente vai estudar. Como o pastor disse, o presbítero disse, a proposta inicial era um pouco ousada. Era 1ª, 2ª Samuel, Reis e Crônicas. Mas na hora da carruagem a gente percebeu que seria inviável. Estudar tanto assim e obter todo o proveito em tantos livros, com tanta densa teologia, a gente ia ficar simplesmente na superfície e não iria acrescentar muito além daquilo que a gente sabe ou aprendeu. Uma outra coisa que eu preciso ressaltar é que o nosso estudo, diferente de lá, de dentro, vai ser um estudo menos panorâmico. Em que sentido? Eu não vou tratar da narrativa como ela é. Eu vou citar em alguns momentos. Em outros, nós nos aprofundaremos. Por quê? Porque essa classe é a classe dos alcançados. Então eu pressuponho que muitos de vocês, ou já, na verdade, todos já leram, e muitos já até deram estudos nos livros, ou já meditaram nos livros, extraíram alguma doutrina do livro. Então, eu vou apenas citar, mas, óbvio, caso tenha alguma dúvida, um tipo de desafio, é só levantar a mão e falar. Se tiver com vergonha, fala, o meu colega tem uma dúvida. Isso aí é clássico e pode ficar tranquilo. Brincadeira, não faz isso não. É mentira. Mas pode falar, gente. A gente está entre família, então não tem por que sentir vergonha. Vamos lá, então. 1ª, 2ª Samuel e 1ª, 2ª Reis, uma abordagem hermenêutica. No slide seguinte, no 2, a gente tem o nosso guia, ou seja, é o nosso roteiro. Por onde a gente vai seguir? O que a gente vai dizer de maneira mais própria? A gente vai dar uma breve introdução à hermenêutica de narrativas, como se fosse um conteúdo mais teórico, por assim dizer, e posteriormente, no livro de Samuel e Reis, a gente vai aplicar esse conteúdo. A gente vai aplicar o que a gente teve na introdução, para a gente já adaptar o nosso olhar na leitura do texto e a gente entender da melhor forma a narrativa histórica de Samuel e de Reis. Esse é nosso desafio no dia de hoje. Então, introdução hermenêutica, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis e depois uma conclusão disso tudo. No próximo, a gente já tem introdução hermenêutica, que é o que a gente vai dizer agora. Pode pular para o seguinte, onde está assim, hermenêutica de azul, uma caixinha azul escrito hermenêutica. O primeiro ponto vai dizer a história das histórias, a metanarrativa. Meus irmãos, uma coisa que a gente tem que ter claro na nossa mente, sempre que nós lemos qualquer trecho das Escrituras, seja genealogia, profecia, linguagem escatológica, na verdade, profecia escatológica, seja provérbios, parábolas, seja o que for, a gente sempre está tratando de uma parte de um todo. E qual é o todo? O todo é aquilo que nós chamamos de metanarrativa, ou seja, é a história das histórias. Todo trecho bíblico aponta para essa metanarrativa, para esse algo muito maior. E o que seria esse algo muito maior? Nada mais é do que o Evangelho, a história de um Deus amoroso que está determinado a salvar o seu povo. Então, sempre que você lê as Escrituras, seja em Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, melhor dizendo, sempre algum trecho vai dizer a respeito desse algo maior. Então, sempre que lê as Escrituras, fique atento àquilo que Deus de fato quer passar. Deus, quando Ele revelou a sua palavra, Ele escolheu revelar de diversos modos e gêneros literários. Então, você vê profecias, você vê poemas, cânticos, e você vê também narrativa, que é o que nós vamos nos atentar hoje. Tem um teólogo, eu esqueci qual é o nome dele, ele dizia muito que estudar os gêneros literários é como você entender os diversos tipos de jogos. A gente tem um exemplo muito claro com o que aconteceu no Retiro. E o que aconteceu? Ele levou uma bola de basquete. E quase ninguém aqui é familiarizado com o basquete. Então, para jogar o jogo basquete, primeiro ele precisou ensinar as regras do jogo. E basicamente é o que a gente vai fazer aqui. Antes de estudarmos a narrativa, a gente vai entender as regras da narrativa. Então, aplicar o conceito no livro.
Até aqui alguma dúvida? Algum desafio? Senão a gente avança. Igor, Pode falar. Você vai explicar o que é metanarrativa? Eu queria te perguntar sobre isso. O que seria essa metanarrativa? Então, a metanarrativa é a história das histórias. É a história... Chave hermenêutica? Oi? Chave hermenêutica? Eu ouvi isso estudando. Essa palavra, chave hermenêutica. Chave hermenêutica é como se fosse... chave hermenêutica é aquilo que é de mais importante na compreensão do texto. Então, assim, para você entender esse texto, você vai precisar compreender esse conceito. É como se esse conceito destrancasse o significado do texto. Então, por exemplo, quando você vê a arca, ela tinha um significado, mas quando você olha para Jesus, você entende que ela tipificava uma presença real, entende? Então é como se fosse uma chave hermenêutica, é aquilo que você precisa compreender para destrancar o significado do texto. Agora, respondendo ao Adonias, metanarrativa é isso, é a história das histórias. É a história para a qual todas as escrituras apontam, que é a história do Evangelho. É a história de um Deus amoroso que está determinado a salvar o seu povo. E ele ama até as últimas consequências e os salva. Como a gente vê no desenrolar da narrativa. Mas, bem, depois a gente tem o conceito de narrativa. Alguém poderia ler para mim, por favor? O conceito de narrativa. A narrativa é um gênero literário que combina períodos e parágrafos para formar discursos, episódios ou cenas. Perfeito. A narrativa é um gênero literário que combina períodos e parágrafos para formar discursos, episódios ou cena. Meus irmãos, para a gente entender uma narrativa, a gente tem que entender o texto como um todo. Ou seja, aquilo que Deus quer passar, ele não passa num trecho específico, ele passa na ideia do todo. Então, é muito engraçado como muitas pessoas têm muita dificuldade para ler o Antigo Testamento. Isso se dá porque, por muitas vezes, ela respeita muito mais os capítulos estabelecidos. Por exemplo, eu vou ler Gênesis 22, sem se atentar para o contexto anterior e o posterior, sem se atentar para o todo. Então ela fica batendo cabeça e não consegue extrair significado, porque o significado não está propriamente no 22, mas está no texto como um todo. Então, se ela se antecipar um pouquinho na leitura e se adiantar um pouquinho, se estender um pouquinho mais além do 22, ela consegue extrair significado. E entender o que é narrativa e a importância do significado é crucial na aplicação pessoal do texto bíblico. Então, se você não compreende o sentido do texto, muito dificilmente você vai extrair significado, extrair sentido e extrair uma aplicação pessoal. E muito dificilmente isso vai gerar uma transformação pessoal. Então, por isso é crucial entender a narrativa e entender da melhor forma, como ela de fato foi posta, para que a gente venha saber e extrair os significados melhor do texto. E Tremper Longman é muito possível que alguns irmãos não os conheçam. Eu, particularmente, conheci ele no Martin Butzer e foi uma leitura que me abençoou de diversas formas, a leitura dos textos dele. Ele vai nos dizer o seguinte: observa que os dados históricos registrados na Bíblia não são apenas informações factuais, mas também têm conteúdo teológico, doxológico e didático. Além disso, são elaborados com beleza. E essa verdade também é crucial. Em quais termos? Os registros das Escrituras, eles vão além do fato. Por exemplo, quando a gente lê um jornal, quando a gente lê um livro, uma literatura, a gente vê que, por vezes, aquilo ali são fatos e são muito bons, a gente aprende. A gente, por vezes, até se inspira naquelas coisas. A gente ouve uma história de alguém, de superação, a gente acaba se inspirando. Mas quando a gente fala das Escrituras, elas vão além dos fatos, elas transcendem. Em quais termos? O conteúdo da Bíblia é um conteúdo teológico. Sempre diz algo a respeito de Deus. Sempre vai dizer algo a respeito de Deus. E além disso, ele é doxológico.
Ou seja, exprime de nós uma glória correta. Exprime de nós um louvor a quem é devido, que é um louvor a Deus. Quantos de nós, numa leitura tranquila das Escrituras, não simplesmente parou tudo para agradecer o Senhor? Obrigado, Senhor. Que verdade maravilhosa. É isso que a Bíblia faz mesmo. Ela exprime louvor de nós. E ela também é didática. Ela é apta para o ensino. Então, quando você lê, aprende. Ela é bem didática nesse sentido. E além disso tudo, meus irmãos, como se fosse pouco, tudo isso, ela é bela. Ela exprime beleza, ela exprime graciosidade. E é maravilhoso lermos as Escrituras. Mas além disso, você poderia me perguntar, como se caracteriza uma narrativa? Como eu posso saber com certeza que esse texto é narrativa e outro texto não? O que pode me dar certeza disso? Os elementos de uma narrativa, que eu coloquei no slide. Elementos da narrativa no slide seguinte. Bem, os elementos que caracterizam uma narrativa são esses aqui, ó. Autor, leitor, ambiente, enredo, caracterização e a escrita semítica. O autor, meus irmãos, é aquele que compõe a obra. E quando a gente se aprofunda um pouquinho mais no estudo da hermenêutica, a gente percebe que muitas vezes o autor do livro se diferencia do narrador do livro. Em que sentido? Você pode perceber que o autor não escreve em primeira pessoa. É como se o autor criasse uma personagem para então citar os fatos do livro. Muitos dos autores participam da história, mas nem sempre eles estão lá escritos em primeira pessoa. Isso até acontece. Acontece em Neemias, acontece também em Atos. Mas isso não é regra. Então a gente tem o autor, quem compõe a obra. O narrador é aquele que escreve e propriamente conta as histórias das Escrituras. E nós temos os leitores. Ou seja, o público original. Para quem foi destinado esse livro? Quem primeiro leu? E é crucial isso. Nós temos que nos aproximar o máximo possível para extrair o significado do público original. Quem leu isso aqui, como isso impactou a vida de quem primeiro leu? É dessa forma que nós vamos também ser impactados. Porque muitas vezes a gente joga os nossos conceitos atuais no texto bíblico, e a gente não consegue entender o significado do texto. O clássico disso é a criação em Gênesis 1. A gente fica tentando harmonizar as coisas, os achados científicos, às vezes pseudos achados, com a narrativa bíblica, como se os dois estivessem dizendo a respeito da história de uma mesma ótica, quando não. Então a gente fica batendo cabeça quando o pessoal lá de trás nem sequer se preocupava com será que foi Deus que criou o mundo? Isso já era pressuposto. Então, quanto mais nos aproximarmos do público original, melhor nós vamos entender o significado do texto. Além de autor, narrador, que eu não pode falar. Não, então, a minha dúvida é, numa narrativa, é possível que dois contextos estejam inferidos no texto em si? Então, por exemplo, o contexto da época que está sendo narrado e o contexto do narrador está escrevendo? Se eles podem se harmonizar? Não se harmonizar, mas isso pode acontecer, e se acontecer, como podemos fazer essa diferenciação de qual contexto é para qual área? Seria no estudo mais histórico? Seria pegando o próprio contexto do próprio texto? Como se isso é possível, como isso se daria? Não sei se foi claro na pergunta também. Talvez eu não compreendi. É como se fosse cronologicamente escrito? Pode falar. Então, isso que ele perguntou acontece nos juízes. E quase toda certeza foi escrito por alguém da época da monarquia. Só que ele teve que voltar para eventos anteriores para mostrar que, como não havia em Israel, estava uma bagunça, estava um caos. Então, posteriormente, ele, na época da monarquia, acabou escrevendo sobre aquela época de caos para ressaltar a monarquia, para enfatizar a importância da monarquia. Então, os dois contextos acabaram se cruzando nos juízes. Ele te respondeu? Então, Se ele respondeu... Esse foi o seguinte. Eu não entendi nem a pergunta e já peguei a resposta. Então, estou no lucro.
É porque assim, numa narrativa, vamos supor que vou narrar algo que aconteceu ontem. Ontem já tinha um contexto, hoje eu tenho um outro contexto. É possível que no mesmo texto tenham dois contextos em si? Se sim, como saber qual era o contexto de ontem e qual era o contexto de hoje? Caraca, a pergunta é uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. Eu acho que eu entendi. É como se fosse assim, sei lá, eu narrando, vamos dar um exemplo aqui, eu narrando o plantio da IBD. E lá a gente vivia um contexto, correto? E aqui a gente está vivendo um outro contexto. Nosso contexto não é de plantio como era lá. Então é como se esses dois contextos se coincidissem. Isso, mais ou menos isso. Cara, então, o que eu diria é que o texto, quando ele é produzido pelo autor ou narrador, ele é produzido com uma intenção. Então, a despeito dos contextos, a intenção está sendo posta. Então, sei lá, se lá a gente vivia um contexto e aqui a gente vive outro, ou se a gente vive os mesmos contextos, a intenção quando eu estou escrevendo o texto eu quero alcançar um objetivo. Entendeu? Tipo, Marcos, ele quer apresentar Jesus como um rei. Então ele vai contando as coisas que muitas ele nem viveu, possivelmente ele ouviu de Pedro, então ele não estava lá. Mas o Espírito Santo o guiou para dizer exatamente aquilo que o Pai queria transmitir. A revelação, né? O que Deus quer transmitir. Ele usou Marcos, se valeu das palavras dele, de maneira graciosa, o Espírito Santo da mesma forma, para expressar e falar, cara, esse é o que eu quero passar, isso que eu quero que o povo entenda. Então, se os contextos forem diferentes, a gente trabalha com texto. Igor, eu não sei se talvez esse exemplo possa endossar o que você Fica à falou vontade. acerca da intenção e da ênfase. Mas, por exemplo, 1 e 2 Crônicas foram escritos pós-exílio, ok? Ou seja, eles foram escritos depois que o exílio aconteceu, o povo retorna e com uma espécie de resgate da herança, da identidade nacional. 1 e 2 Crônicas são escritos. Então, 1 e 2 Crônicas é uma releitura do 1 e 2 Reis a partir dos eventos do exílio. Tanto que a ênfase de 1 e 2 Crônicas é em Judá. Não existe qualquer referência a Israel, mas em Judá. Mas por quê? Porque o retorno da Babilônia ali é para Judá. Entendeu? Então, sim, tem tanto contexto narrativo do autor, da experiência que ele está passando ali, no contexto pós-exílio, como também o contexto do que aconteceu no passado. Entendeu? Então, qual a ênfase que ele vai dar à luz do que ele está vivenciando? Ele vai dar a ênfase em Judá, nos fatos redentoros de Deus em Judá, porque Israel tinha acabado de Judá, quer dizer, tinha acabado de voltar da Babilônia para a sua terra. Entendeu? Então, acho que isso acaba se encontrando nesses termos aí do 1 e 2 Crônicas. Pode falar. Acho que o livro de Ruth também, porque o livro de Ruth foi escrito possivelmente no período de que Davi já estava reinando. Então ele foi escrito para mostrar a genealogia do rei Davi, contar a história da monarquia. Mas aconteceu no tempo dos juízes, anos atrás. Então é um livro que tem uma intenção de falar sobre o período passado, algo que aconteceu anteriormente, mas também está falando sobre o próprio contexto ali do reinado de Davi, mostrando a descendência dele, a descendência do rei. Também tem outro aspecto com relação aos escritos de João, que é muito de conta que a pergunta que ela fez. Porque os escritos de João foram feitos muito depois, não só dos eventos narrados, mas da própria composição dos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? João se deparou com os gnósticos, os cientistas. Tanto é que fala muito sobre o corpo de Cristo. Nossos olhos viram, nossos irmãos apalparam, contemplamos sobre o mundo da vida, por exemplo. Porque João já estava se deparando com essa primeira heresia, ao passo que Mateus, Marcos e Lucas não. Eles estavam escrevendo mais para identificar os muitos cristãos, não fiéis e tudo mais, para lançar as primeiras bases doutrinárias. Já João se deparou com uma heresia, com uma oposição. Por isso, esses são os motivos, na verdade, né? Que o Evangelho de João é tão diferente dos sinóticos. Ele tem uma pegada diferente, que é para enfatizar esses aspectos mais corporais de Cristo. Então, essa questão do contexto influencia muito a escrita que vai compor o livro bíblico. Depois dessa pergunta, pode perguntar qualquer coisa aí, ó. Meu Deus do céu. Me quebrou, né? Brincadeira. Brincadeira. Pô, mas olha que riqueza. Se tiver dúvida, pode falar. Outros elementos caracterizam, não vou dar tanta ênfase assim para a gente ganhar
velocidade. O ambiente influencia bastante, é muito importante na leitura do texto. Você está no Egito, é muito diferente de estar em Kiriat Jearim, é muito diferente de estar em Jerusalém. Então o ambiente interfere bastante, o próprio tempo, ambiente assim, o próprio tempo também interfere. Em muitos casos, muitos mesmos, acaba refletindo o estado da alma. Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite. É como se fosse ali, isso é particular da escrita semítica, é como se fosse uma confusão ali, sem querer, entenebrecido no entendimento. A Bíblia se vale muito disso também. Você vê quando Jesus morreu, o caos se instaura, tudo fica completamente escurecido, como se fosse uma espécie de eclipse. Então isso reflete o estado da alma também. O ambiente é muito importante. A revelação de Deus no Monte Sinai, todo o ambiente é transformado por aquilo. É fogo, é fumaça, é trovão. Então o ambiente é muito importante. O enredo, propriamente, é o corpo do texto, aquilo que você quer entender. Então, também é muitíssimo importante a caracterização do personagem, que muitas vezes é vista como algo secundário, mas é crucial. Por exemplo, o fato de Davi ser ruivo, pequeno e desmerecido pelos da própria família. Isso são caracterizações dos personagens, das pessoas, que é crucial no entendimento do texto. E por último, não menos importante, a escrita semítica. A escrita semítica são particularidades dos judeus, né, que a gente acaba estudando na ideia de compreender melhor o texto. E eu botei algumas aqui: paralelismo, quiasmo e o inclusio. Alguém tem dúvida do que seja paralelismo? Eu tenho. Tudo bem. Olha aqui. O paralelismo, ele se dá de diversas formas. Ele pode ser nos contrastes ou ele pode ser nas semelhanças. Então, por exemplo, filho meu, ouve a repreensão do teu pai, não rejeite os conselhos da tua mãe. São dois textos que são colocados na ideia de passar uma única ideia. Tipo, filho, ouça seus pais. Então ele é colocado, depois ele é repetido. Ele pode ser feito nas semelhanças, sinonímico, ou ele pode ser feito nos contrastes, antitético. Então, o tolo rejeita a repreensão, mas o sábio, ele ama ser instruído. Então, nos contrastes do tolo quanto do sábio, e nas semelhanças do pai e da mãe como autoridade sobre o filho. Então, isso é o paralelismo. Alguém tem dúvida no quiasmo? O que seria quiasmo? Quiasmo é quando o texto ele é produzido de modo que as pontas gradativamente vão se encontrando no meio. Então isso é proposital. É como se fosse assim: eu tenho uma ideia a passar e eu quero dar ênfase nela. Então eu vou escrever a história de um jeito, quando eu chegar na ênfase, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever tudo que eu escrevi anteriormente, só que ao contrário, como se fosse uma imagem no espelho. Não sei se ficou claro. É como se fosse assim, vamos lá. A ideia significado, mas escrito de forma diferente. Mas quer dizer a mesma coisa. Quer dizer a mesma coisa e está ao contrário. É como se fosse assim, imagina, A, B, C, D. A ênfase que eu quero dar é o D. Aí depois eu vou fazendo C, B, A. É como se eu, vamos lá, a ênfase que eu quero dar é que eu vir à igreja. Então, hoje eu acordei, depois eu tomei café, eu peguei o ônibus. Eu vim para a igreja, eu peguei o ônibus, eu tomei café e eu dormi. É como se fosse assim, é um modo dos judeus se comunicarem para que eles entendessem que o meio é ênfase. É meio engraçado assim, mas quando você acha isso no texto, você fica rindo à toa. Caraca, achei! Eu tenho sim. Inclusive eu tava tipo, deixa eu ver um texto. Alguém tem Bíblia de papel? Tu sabe, Denise, aquele texto que o professor lá deu, que foi por O Evangelho de Marcos? é Marcos 2. Não, capítulo 1, ali na narrativa da expulsão do demônio ali
É um... lá pro versículo 22, por aí. Acho que do 22 ao 28, se não me engano. Isso. Ó, Marcos 1, 21. Marcos 1, 21. Diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Essa é a ênfase. Agora o texto ele é escrito de maneira contrária. Você percebe ele decrescendo. Ó. Mas Jesus repreendeu dizendo: cale-se, saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam, ao ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com que autoridade ele ordena aos espíritos imundos, a quem ele obedece? E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as regiões da Galiléia. Então você percebe que nas pontas ele dá ênfase: Cafarnaum, Galiléia. Isso é algo sutil. Confesso que é algo sutil. Você tem que estar realmente assim, familiarizado com o texto, para então você ter essa nuance, entende? Por muitas vezes isso nos é colocado. Sei lá, por exemplo, Tremper Longman, o cara que estudou a vida inteira, o cara ficou 30 anos estudando o Pentateuco. Aí ele consegue ter essa... Mas às vezes, claro, você ali, lendo o livro de modo corrido, você consegue sentir essa nuance. O teatro está começando esse nome, ele compreende que significa X, que é o nosso X, nosso alfabeto. Ele faz esse formato assim cruzado. Porque o início da primeira proposição se repete no final da segunda proposição, e o final da segunda proposição se repete no início da primeira proposição. E ambas se encontram no ponto central. Perfeito. O que você leu foi que Jesus era o Santo de Deus, e o próprio não reconhecer isso. Então, essas coisas ao redor como Cafarnaum e sinagoga, na verdade, tanto no início quanto no final, apontam para esse centro, que é o ápice da história. Jesus Cristo é o Santo de Deus. Aí por isso que eles adicionam viagem, então esse X usado. Perfeito. Obrigado. E, além disso, a gente tem o inclusio. Inclusio, a gente vai ver um exemplo hoje aqui, se o Senhor permitir, que se chama emolduramento. O inclusio, ele é uma sentença que é colocada e depois é discorrido todo um corpo de texto. E por último, essa sentença inicial colocada, ela é repetida, formando uma espécie de emolduramento no texto. Diferente do quiasmo, onde a ênfase está no meio, na inclusio ou emolduramento, a ênfase são as pontas. É como se todo o corpo de texto gritasse em alta voz para aquilo que está nas pontas. Esse é o emolduramento que a gente vai ver hoje. Mas vamos avançar. 1 e 2 Samuel. Passa o slide aí. Bem, 1 e 2 Samuel, lembra que eu falei que a gente estudar um pouquinho da teoria e aplicar na prática. 1 e 2 Samuel, ele tem a autoria. A autoria de 1 e 2 Samuel, de modo categórico, é desconhecida. Mas alguns teóricos supõe-se que seja feita pelo próprio Samuel, outros que seja feita por Esdras. Eu acho Samuel um pouquinho difícil, pelo fato do texto narrar a própria morte de Samuel. Então, é um pouco difícil, mas existem teóricos que afirmam isso. Eu coloquei mais como se fosse uma espécie de curiosidade ou algo que é dito na academia a respeito do texto de 1 Samuel. Depois também é falado um pouquinho da data. Essa data aqui é a data de composição do texto. Foi de aproximadamente 930 a 585 a.C. O conteúdo do texto, isso é o principal.
A gente vai ler o texto à luz de que tópico, digamos assim, à luz de que intenção? Quando a gente vai ler 1 e 2 Samuel, a despeito dessa intenção aqui, ó, é a transição do último juiz, Samuel, para o primeiro rei, Saul. E também diz a respeito da ascensão de Davi. Ou seja, nós temos ali Josué, ele entrando, conquistando a terra. Posteriormente, nós temos os juízes, que eram homens que o Senhor colocava para julgar as demandas do povo. E posteriormente a isso, nós temos 1 Samuel, que faz esse intermediação, né, da decadência, digamos assim, ou do término desse modo de governo juizado, juízes, para a monarquia, que se instaurou com Saul. Mas vamos lá. No próximo slide, é apenas a nível de citação, não vou ler os textos, vem dizendo as principais doutrinas de 1 Samuel e de 2 Samuel. Ou seja, quando eu me deparar com esse texto, quais são as ênfases que o autor quer dar? São essas. A aliança davídica, a promessa de Deus para Davi de estender seu trono e reino eternamente. Nós nos deparamos também com a obra do Espírito Santo, capacitar os homens a cumprir as missões confiadas a ele, por Deus. Nós também nos lidamos, né, com o pecado. O pecado de Davi gerou sérias consequências pessoais e nacionais. Aqui estão os textos de referência. Em 2 Samuel, a mesma coisa, basicamente, a aliança davídica. A promessa de Deus para Davi de estender seu trono e reino eternamente. O pecado de Israel gerou sérias consequências pessoais e nacionais. E o Messias, pré-anunciado a Davi por Natã para ser o rei ungido que triunfaria sobre as nações opostas a Deus. Mas vamos avançar. Próximo slide está o que aí? Esboço do livro. Esboço do livro. É aí que eu queria chegar. Alguém tem alguma dúvida a respeito de algo que foi dito? Vamos lá, esboço do livro. É nesse momento onde eu falei que eu vou apenas citar algumas coisas para que então a gente venha aprofundar em um dado momento e depois voltarmos, digamos assim, à superfície e caminhando e prosseguindo. O livro começa, de 1 Samuel, narrando o nascimento de Samuel. Bem, Ana, a mãe de Samuel, ela tinha um marido chamado Eucana. E esse homem, né, chamado Eucana, tinha tanto Ana como esposa quanto Penina. E Penina, a outra esposa de Eucana, zombava muito de Ana pelo fato dela não poder ter um filho. Muitos de vocês sabem e conhecem essa história. E Ana, cansada e também com um desejo genuíno de ter um filho, e cansada dessa zombaria, ela ora ao Senhor, pedindo para que este lhe desse um filho. E que o Senhor a ouvisse, isso também é um detalhe sutil no texto, se o Senhor a ouvisse, ela lhe consagraria o filho. Ela nem teria para ela dedicaria o filho ao Senhor. E assim foi. O Senhor a ouviu. E isso é o significado do nome Samuel. Samuel. El, algo a respeito de Deus, e Samu, um radical hebraico que diz sobre ouvir. Ou seja, ele ouviu, era o nome de Samuel, como resposta ao ouvir do Senhor a oração de Ana. E assim foi. O Senhor ouve o pedido de Ana e ela fica muitíssimo, muitíssimo agradecida ao Senhor, até que ela expressa um cântico maravilhoso em 1 Samuel capítulo 2. E se a gente perceber, tudo que está em 1 Samuel capítulo 2 está como que oculto o significado tanto de 1 e 2 Samuel. Tudo que você precisa entender de 1 e 2 Samuel está oculta em 1 Samuel capítulo 2. Por quê? Porque nesse cântico muitas coisas a respeito do livro são ditas. Por exemplo, alguém está com a Bíblia aberta em 1 Samuel? Se não tiver, vai ser bom se tivessem, porque aí vocês vão conseguindo
ver o que eu estou falando no texto, enquanto os irmãos vão abrindo. A gente percebe que duas verdades, elas são claras no texto de 1 Samuel capítulo 2, o Cântico de Ana. Quais são essas duas verdades? A primeira é de que o Senhor abate o orgulhoso e exalta o humilde. O Senhor abate o orgulhoso e exalta o humilde. E a outra verdade que fica clara é de que o Senhor enviará um rei Messias. Essas são as duas verdades. Agora, como eu vou provar isso? Na leitura do texto. Não do texto todo, porque senão a gente vai perder bastante tempo. E coisas que vocês podem ler em casa. Se vocês passarem o olho aí em 1 Samuel 2, 4, olha como essa ideia de que o Senhor abate o orgulhoso fica clara. Olha só. O arco dos fortes é quebrado, e os que tropeçavam foi cingido de força. Percebe a ideia por trás? O Senhor abate o orgulhoso. O arco dos fortes foi quebrado. E os que tropeçavam, vacilantes, cingidos de força. Olha como essa ideia se repete no versículo 5. Os que antes eram fartos se alugam por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Olha de novo a ideia se repetindo. E ela se repete mais uma vez no 8. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes. Olha como essa ideia do Senhor abate o orgulhoso e exalta o humilde está bem clara e presente. E claro também, né, a ideia de que o Senhor enviará um rei Messias. No 10C, na parte C, vai nos dizer assim, ó: julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Na ideia de que o Senhor enviará um rei e vai exaltar o poder do seu ungido. Agora, olha que curioso. Isso é o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, no Cântico de Ana. Que eu falei que é como se fosse todos os segredos, brincando ali com o termo que a Priscila perguntou, é como se fosse entender esse texto, é a chave hermenêutica para entender todos os outros textos. Olha só que engraçado. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, presunçosos e orgulhosos, que comiam da oferta que não lhes eram para comer, eles foram abatidos. É a ideia de que o Senhor abate o orgulhoso. Penina, que debochava de Ana, porque ela não poderia ter filhos, né? Aquela coisa toda, ela é abatida também. E teve que ver Samuel crescendo em estatura e em justiça diante de seus olhos. Olha como a ideia de que o Senhor como o Senhor abate os arrogantes, também fica clara na história de Golias. Golias forte, destemido. Quando Davi foi confrontá-lo, ele, você acha que eu sou um cachorrinho? Debochando de Davi. E foi de novo abatido. Os próprios israelitas, o povo do Senhor, quando se encheram de orgulho para lutar contra os filisteus, na primeira vez que eles botaram a arca na frente, o Senhor abateu o seu próprio povo por conta da arrogância e do orgulho. E eles perderam a arca. O Senhor abate os orgulhosos. Nós vemos também os filisteus, né, que tinham, em termos de equipamento militar, muito maior e muito superior o povo de Israel. Eles foram também abatidos pelo Senhor. E também nós vemos Saul, que foi completamente abatido pelo Senhor. A gente vê Davi, humilde, que foi exaltado. Se a gente fosse citar diversos exemplos, a gente ia ficar aqui a tarde toda dizendo como o Senhor, no livro de 1 e 2 Samuel, abate o orgulhoso e exalta o humilde. Isso para nós é claro na leitura do texto. Isso está oculto, entre aspas, brincando com o termo, em 1 Samuel capítulo 2. Mas vamos avançar. A gente precisa avançar. Nesse primeiro texto aqui, ó, que está esboço do livro, a gente está escrito aí, Eli e Samuel. Então, nesse primeiro tomo, está narradas as histórias de Eli e de Samuel. Aí tem capítulo 2, o Cântico de Ana, e um pouco mais adiante, a gente consegue perceber Samuel ganhando um corpo no texto. Ele profetizando, ele indo adiante, ele fazendo as suas ações. Isso para nós fica claro. E a gente vê o começo do ministério profético de
Samuel, e a gente vê também Samuel atuando como juiz. Agora, no capítulo 8, ali, mais ou menos, a gente começa a ver a ascensão de Saul. Como assim? Em um dado momento, o povo, e já que os irmãos estão com a Bíblia aberta, em 1 Samuel, vai avançando aí um pouquinho, até 1 Samuel 8. Quem pode ler para mim o 4 e o 5, por favor? Então todos os anciões de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. A essa altura do texto do livro de Samuel, a gente percebe que Samuel vai ganhando menos notoriedade e nesse momento a figura de Saul começa a ascender gradativamente. E por conta desse ponto aqui, o povo de Israel começa a olhar para as outras nações e percebem que elas têm um rei que os lidera na batalha. Isso é crucial no entendimento do texto. E o que acontece? O povo de Israel também pede um rei. Muitos acham que o fato de Deus rejeitar a ideia é o fato de que Deus queria ser um rei sobre o povo. Isso é verdade, isso está no texto. Mas vai além disso. A ideia ali não é o modo de governo, mas a ideia ali é a falta de confiança do povo em relação ao Senhor, que está os liderando. Por que eu digo isso? Porque a ideia de um rei na nação de Israel, ela é muito anterior ao próprio juiz. Ela está em Gênesis 17. Eu só não vou pedir para os irmãos abrirem, porque o nosso tempo está muito avançado, mas você anota aí e confere em casa. Gênesis 17 e 16, Deus diz a Abraão: reis procederão de ti. Em Gênesis 49, do 8 ao 10, é profetizado acerca de Judá, do filho de Jacó. E é dito que o cetro jamais se apartaria dele. Cetro é instrumento real. Cetro é instrumento que o rei aponta e concede presença. Então a ideia de um rei, ele é muito anterior a esse período do povo pedindo um rei. Em Deuteronômio 17, do 15 adiante, Deus estabelece, por incrível que pareça, as condições para se escolherem um rei. Isso é claro. Então, o ponto não é o modo de governo, a monarquia ou os juízes. O ponto é, o povo não confiava que o Senhor os lideraria em uma batalha. Por isso eles queriam um rei. Eles olharam para as outras nações e, brincando ali também com o catecismo que foi dado, cobiçaram os postos e a posição visível de alguém que liderasse nas batalhas. Eles não confiavam no Senhor. Isso é crucial no entendimento do texto. E é isso que Deus rejeita. Não é o fato dele não ser rei. Porque enquanto Davi reinou, o Senhor continuava sendo rei sobre o povo. Isso era claro. A gente vê Davi entoando os salmos e categorizando o Senhor como o Senhor dos Exércitos. Então o ponto não é o modo de governo, mas a falta de confiança do Senhor. Mas vamos avançar. E ainda nesse Samuel e Saul, nesse 8 a gente vê, 8, 9, 10 ali, a gente vê a figura de Saul ascendendo. Aí quando vai um pouquinho mais adiante, a gente percebe o coração de Saul. A gente percebe que cada vez mais Saul vai decadendo, por assim dizer. Cada vez mais ele vai descendo e vai ficando distante do Senhor. Cada vez mais com o coração endurecido e cobiçoso pelo poder, pelo orgulho. Até que temos o segundo ponto. Esse slide aqui, que está escrito Saul e Davi, e está uma caixinha amarela destacando esse pedaço. E aqui é onde a gente vai parar de citar as histórias e nos aprofundarmos um pouquinho mais. Em 1 Samuel 16, e um ponto muito importante. 1 e 2 Samuel, eles só são divididos por conta do tamanho do rolo.
antigamente não era igual hoje. Hoje você coloca no livro quantas páginas quiser, mas antigamente existia rolos para você escrever. Muitos aqui já viram aqueles rolos onde a pessoa vai rolando assim, vai lendo as escrituras. É característica hebraica isso. E não tinha um tamanho de rolo que comportasse 1º e 2 Samuel. Por isso que os livros foram divididos. Mas os dois contam uma história só. Por isso que a gente está tratando dos dois como uma única coisa, e não como livros diferentes. Tanto que essa parte 2, você percebe que o começo de Saul e Davi começa em 1 Samuel 16:1 e termina em 2 Samuel 1:27. Então eles são separados puramente por... E claro, a tradição acabou se firmando, de 1 e 2 Samuel serem separados. Mas a ideia não é essa. E a gente vê a figura de Davi ascendendo em 1 Samuel 16. A gente vê ele ganhando corpo, a gente vê um pastorzinho insignificante, ruivo, pequeno, desprezado, né? Esquecido pelos da sua própria família, se tornando o rei de Israel. E aqui onde a gente para um pouquinho. Se você perceber no slide seguinte, onde tem várias setas, a gente está fazendo o seguinte: a gente pegou esse pedaço bem maior e a gente destrinchou ele em 3. A primeira parte é a parte A, que está escrito assim: o sucesso e as dificuldades de Davi a serviço de Saul. E as outras duas partes são a B e a C. A ajuda que Davi recebe quando foge e a inocência de Davi e a culpa de Saul. Por que a gente destrinchou? Porque a gente vai estudar de maneira mais profunda essa parte A. E dessa parte A, que ela é dividida em 4 outras, a gente vai estudar apenas a 1 e a 2. Por que a gente vai fazer isso? Porque o nosso objetivo é alcançar a história de Davi e Golias. Mas para que a gente entenda e estude de modo profundo Davi e Golias, a gente tem que pegar um pouquinho antes, para no andar da carruagem entender do que se trata essa história, essa tão famosa história, onde todo mundo se vê em Davi e ninguém se vê em Golias, onde pessoas veem Jesus em Davi e vê povos rebeldes em Golias, onde a gente faz muita alegoria com essa história de Davi e Golias, quando na realidade, às vezes não é essa a ideia que o texto quer passar. Vamos lá. Vamos fazer uma análise textual, e eu peço que os irmãos vão ao slide adiante, de 1 Samuel 16, 14 ao 17, 59. Como eu disse, o que a gente quer aqui é estudar Davi e Golias. Mas antes, a gente precisa ter um conceito em mente. E que conceito é esse? Como eu disse, o objetivo do livro é transmitir a transição de juízes para a monarquia. Essa é a ideia principal do livro. Então, sempre que nós lermos um texto, vamos ler a essa luz. Então tá. Percebe comigo o que está escrito aí, ó. O estabelecimento de uma figura real. Existia um ritual para se estabelecer uma figura real. E a gente vê que isso acontece com Saul. E acontece em 3 etapas. A primeira etapa é a unção com óleo. A segunda etapa é o empoderamento pelo Espírito. E a terceira etapa era a realização de um grande feito com reconhecimento pela nação. E a gente vê que isso acontece em Saul. Eu peço, por favor, e bem rapidinho, que o irmão abra em 1 Samuel 10:1 e leia. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Unção com óleo. Agora, por favor, 10:10. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. E o Espírito de Deus se apossou sobre Saul. Perfeito, já foi. Percebe? Unção com óleo, empoderamento pelo Espírito. O Espírito do Senhor se apossou de Saul. E a última etapa, que nós não vamos ler, mas você pode olhar a Bíblia aí,
é a história de um grande feito de Saul. Saul foi à guerra, venceu e foi reconhecido pelo povo. E o que acontece com Davi? A mesma coisa. Davi e Golias é uma parte desse ritual, não é um confronto aleatório, é uma parte do ritual. E o ponto é, Saul sacou o lance, por isso tanto que ele quer matar Davi. Nós vamos estudar agora Davi. Abre, por favor, em 1 Samuel 16, 13. Lê só a primeira parte, por favor, que é o que a gente está objetivando aqui. Primeiro que abrir, pode ler. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi. Perfeito. Obrigado. De novo, unção com óleo. Agora, lê o 16, 13, por favor. Foi esse, 16, 13. Oxe. Ah, o próximo é 16, 13b. É porque eu pedi para interromper, foi mal. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Exato. Unção com óleo e empoderamento pelo Espírito. E onde está o confronto de Davi e Golias? Nessa terceira parte que a gente vai estudar melhor agora. Lembra que eu falei sobre inclusio? Que é uma sentença que é colocada, um corpo de texto e outra sentença. O corpo dando ênfase às pontas. A gente percebe isso claro em 1 Samuel 16. Antes vamos ler vamos avançar o slide. A gente vai ver um textinho aí, ó, que eu até falei, mas vamos ler. Precisamos ver a história de Davi e Golias à luz de um processo de instituição de um monarca, não apenas como um confronto aleatório ou uma guerra comum. Sendo assim, Davi e Golias não começam em 1 Samuel 17, 41, que é onde começa o confronto, né? Mas em 1 Samuel 16, 17. Além disso, a própria estrutura textual conta para esse fato. Você lembra que eu falei sobre inclusio? Aí diz assim, a inclusio. O começo, a cabeça da inclusio diz assim, ó. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toquei bem e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras, e de gentil presença. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé e dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento, carregado de pão, um óleo de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio a Saul, e este esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas, ou seja, seu escudeiro. E então Saul mandou dizer a Jessé, deixai estar Davi perante mim, pois achou graças aos meus olhos. E a gente percebe que dessa forma Saul conheceu Davi. Agora, qual seria a outra parte do inclusio? Eu peço que os irmãos avancem um pouquinho mais para a gente ver a outra parte do inclusio, que a gente vai perceber, claro, essa estrutura da identidade de Davi que está sendo proposta aqui. Aí diz assim, ó, a outra parte. Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele em sua tenda. Vendo, porém, Saul sair, Davi, a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército, de quem esse filho é moço? Abner. E Abner disse, vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho este moço? Voltando, pois, a Davi, de ferir os filisteus, Abner tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça dos filisteus. E disse Saul, de quem és filho, jovem? E disse Davi, filho de teu servo Jessé, o belemita. Percebe que antes, em 16, Davi já conhece Saul. Davi é colocado como pajem de armas de Saul. E agora o que Saul está perguntando? Quem é você? Como se ele não conhecesse. Esse foi um modo do autor do texto caracterizar a história de Davi e Golias, retratando de modo claro nessa inclusio de que o texto não está dizendo a respeito de um confronto aleatório. Ele é a terceira parte de uma verdade. E que verdade é essa? O reinado de Saul foi decapitado.
E Deus estava instituindo agora um novo rei, um rei segundo o seu coração, um rei como Davi, alguém que não era visto com bons olhos, ou pelo menos não para ocupar esse cargo diante dos homens, mas o reinado de Saul, ele foi decapitado. O reinado de Saul já não se propagaria mais, e agora necessariamente aquele rei que foi profetizado por Ana viria do tronco de Jessé, viria sobre Davi. Então a história de Davi e Golias, é claro que é uma história belíssima, mas ele é parte da instituição de um novo rei, colocado segundo o coração do Senhor. É este rei que o Senhor aprova, e não Saul. Então essa transição de governos, né, de Saul para Davi, também fica claro nesse sentido. E no texto, no meio aqui, né, que eu pedi para os irmãos pularem, eu só caracterizei Golias, Davi e Saul, como as caracterização dos personagens. Por exemplo, Golias, ele era muito alto. Saul, ele era alto, de modo mediano, mas Davi era baixo. Alguém completamente... alguém que, digamos assim, aos olhos humanos, era impossível que vencesse Golias. Mas Davi possuía uma confiança radical no Senhor, diferente do que o povo apresentou quando pediu a instituição de um rei. Então Davi faz esse contraste, possuindo uma confiança radical no Senhor, um homem que não tinha nenhum tipo de estatura ou postura digna de ocupar o cargo de um rei, mas ele possuía uma confiança inabalável no Senhor. E é esse a quem o Senhor aprova. E fica claro no texto que o Senhor não vê como nós vemos. O Senhor olha segundo o coração. Mas vamos avançar além da incluso. Aí tem um desfecho, né? O desfecho diz o seguinte, depois da outra parte da incluso. Davi e Golias não é sobre Davi e Golias. À luz do contexto maior, nós vemos que o texto trata sobre a linhagem de Saul ser decapitada, rejeitada por Deus, e Deus inaugurando uma nova linhagem. Alguém segundo os padrões de Deus, que governaria por direito. Agora o rei viria a ser do tronco de Jessé. O confronto nos aponta para a identidade de Davi. Era a identidade de Davi que estava sendo posta em jogo. Será que é ele mesmo? E nessa luta, nesse confronto, Davi demonstra um grande feito, que era a terceira parte do ritual, para se instituir um rei. E ele cumpre de modo cabal, não segundo a sua força, mas ele cumpre com uma confiança radical no Senhor. Tanto que ele falou, você vem a mim com espadas, eu vou a ti na força do Senhor dos Exércitos, ou algo parecido, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele vai e vence a luta. E eu coloquei aqui uma imagem, um quadro, né, bastante famoso, relativamente famoso, que é uma pintura feita por Caravaggio. Essa pintura, eu gosto bastante dela. Sei que alguém estava rindo. Nossa, que trágico. Olho sobre tela. É uma pintura grande relativamente. 125 centímetros por 100. E ela diz muito a respeito da história de Davi e Golias. A gente vê claramente, né, Davi sendo posto aqui na imagem, segurando a cabeça de Golias. Mas o que é curioso nessa imagem é que essa imagem, além de retratar essa cena que a gente acabou de falar, é claro, com os elementos típicos do barroco, é claro que a imagem não representa a história de maneira fiel, porque a história de maneira fiel diz que Davi cortou a cabeça de Golias com a espada de Golias. E a espada que Davi está segurando aqui certamente não é a espada de Golias. Você pode reparar que a espada é muito pequena e fina até, para ser a espada de Golias. Mas o fato curioso dessa imagem é que aqui está a imagem de Caravaggio do lado. E se os irmãos repararem bem, a cabeça que Davi está segurando não é propriamente a cabeça de Golias, mas é a cabeça do próprio pintor. Porque foi o seguinte, Caravaggio ele foi condenado por um assassinato, ou melhor, foi caçado, né, como assassinato. E ele teve que fugir da região de onde ele morava, em Roma, na Itália. E ele teve que fugir, e ele fugiu para a região da Cilícia, da Malta, ele foi se esconder. E ele estava profundamente arrependido da igreja o vê-lo dessa forma. Então o que ele faz?
ele pinta essa imagem, claro, para caracterizar o período bíblico, mas ele coloca os elementos do seu tempo aqui, se colocando como culpado. Essa é uma sentença de condenação que ele dá a si próprio. E ele coloca Davi segurando a sua cabeça, e se os irmãos repararem também, essa imagem aqui representa muito a nossa justiça. Como é vista a nossa justiça? Uma mulher com uma balança na mão e uma espada na mão direita, que é basicamente o que Davi está fazendo aqui. Davi está segurando a espada na mão direita e a cabeça de Golias, ou seja, do próprio Caravaggio, do próprio pintor, com uma representação de que ele recebe a culpa. Mas ele recebe a culpa e ele pede um pedido de perdão a Roma. Roma concede o perdão a ele, mas ele não consegue ver esse próprio pedido de perdão, ele não consegue receber a notícia porque ele morre antes. Mas vamos avançar. E continuando o esboço do livro, depois dessa luta dramática de Davi e Golias, a gente tem Davi e seu reino, ou seja, Davi e seu reinado. A gente vê a ascensão de Davi, tantos lugares quando Davi vai, enfrenta e conquista. Conquista terras para o Senhor, mas a gente também vê a decadência de Davi. A gente vê também que Davi foi um homem que em um dia estava na sacada do seu palácio, viu Betseba tomando banho, e a partir disso foi cobiça atrás de cobiça e foi a decadência do reinado de Davi. Mas a esperança para nós se dá nesse último trecho, onde está escrito assim: desfecho, esperança permanente na casa de Davi. Nos é colocado nesse trecho aqui, do 21 ao 24, um quiasmo. E sim, quiasmos também podem ser feitos por capítulos ou grandes porções de texto. E o quiasmo fica basicamente: a intercessão de Davi faz cessar a fome, que vai do 21, do 1 ao 14. Depois, as conquistas militares de Davi. E a ênfase que é dada, são dadas em 2 tópicos: o louvor e a confiança de Davi e a declaração de Davi quanto ao futuro. Essa é a ênfase. E depois o quiasmo retorna, dizendo as conquistas militares de Davi, fazendo o contraste com as próprias conquistas citadas anteriormente, e a intercessão de Davi faz cessar uma peste, fazendo o contraste com a outra intercessão que faz cessar a fome. O presbítero tinha me pedido para encerrar pontualmente 10h40. No meu são 10h39. Então não vou além diante disso. Acho que ele também só vai até Samuel. Pelo que ele falou, ele também só vai até Samuel. Tem muito texto aí, vocês podem ficar à vontade de ler bastante. Eu fiz o slide não sozinho, foi eu junto com ele. E se vocês verem lá no finalzão mesmo de tudo, você vai ver também as referências bibliográficas. Quais foram os materiais que eu consultei para fazer o estudo, basicamente, que eu acho importante dar referência. E é isso, meus irmãos. De modo pontual, 10h40, finalizou. Eu queria fazer uma oração para a gente terminar de fato. Pai bendito, te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque o reinado de Saul foi decapitado e porque o Senhor instituiu um novo rei, Senhor. Rei Davi, homem segundo o seu coração. E seu Filho bendito, Senhor, veio a nós através dessa linhagem, uma linhagem de confiança radical no Senhor. Te agradecemos pela vinda de Jesus, Senhor. Obrigado por Ele ter nos substituído. Obrigado pela santa substituição do reinado. Agora, Senhor, nós vamos reinar em vida contigo, porque assim aprove ao Senhor, foi da sua vontade. Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe essa manhã. Que o Senhor nos dê um bom momento a partir desse momento. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.